Se existe uma franquia de animação que conseguiu conquistar diferentes gerações ao redor do mundo, essa franquia certamente é a dos Minions. Depois de anos aparecendo como os ajudantes mais atrapalhados e carismáticos do cinema, esses pequenos seres amarelos voltam em uma aventura que tenta fazer algo diferente de tudo o que o público já viu anteriormente. Em vez de simplesmente repetir as mesmas piadas ou colocar os personagens em mais uma missão maluca atrás do maior vilão do planeta, esta história decide prestar uma enorme homenagem ao nascimento do cinema e aos primeiros anos de Hollywood. Essa mudança de direção pode parecer inesperada para quem acompanha a série desde o começo, mas é justamente essa decisão que transforma o filme em uma das experiências mais curiosas de toda a franquia. Desde os primeiros minutos, percebemos que os Minions continuam exatamente como o público os conhece. Eles continuam falando seu idioma incompreensível, provocando acidentes por onde passam e criando situações absurdas que desafiam completamente qualquer lógica. Entretanto, existe uma diferença importante desta vez. Em vez de usar essas confusões apenas como desculpa para mais uma sequência de piadas, a narrativa utiliza cada momento para apresentar uma época extremamente importante da história do entretenimento mundial. A história acontece durante o início da indústria cinematográfica americana, quando Hollywood ainda estava descobrindo como produzir grandes filmes. Era um período em que praticamente todas as produções eram mudas. Os atores precisavam transmitir emoções apenas através das expressões faciais e da linguagem corporal, enquanto músicos tocavam ao vivo dentro dos cinemas para acompanhar cada cena exibida na tela. Para muitas pessoas mais jovens, essa realidade parece extremamente distante, mas foi justamente naquele período que nasceram diversas técnicas cinematográficas utilizadas até hoje. Os Minions chegam a este universo completamente fascinados pela possibilidade de criar histórias através das imagens. Depois de passarem décadas procurando os maiores vilões da história para servir, alguns deles começam a demonstrar um desejo inesperado. Em vez de apenas seguir ordens, eles querem criar alguma coisa própria. Essa pequena mudança representa um dos aspectos mais interessantes da narrativa, porque mostra personagens tradicionalmente conhecidos apenas pela obediência, tentando descobrir o significado da criatividade. Embora tudo continue recheado de humor físico, perseguições exageradas e acidentes impossíveis, existe um cuidado muito maior na construção do cenário. Os estúdios cinematográficos são apresentados como enormes fábricas de sonhos, onde dezenas de produções acontecem ao mesmo tempo. Enquanto um diretor grava um faroeste, outro prepara um filme de terror, e alguns metros ao lado, uma comédia está sendo filmada com atores realizando acrobacias perigosíssimas, sem qualquer efeito especial digital. Essa representação não surgiu por acaso. A equipe responsável pela animação pesquisou profundamente o funcionamento dos estúdios durante as décadas de 1920 e 1930 para recriar detalhes arquitetônicos, equipamentos de filmagem e figurinos usados naquela época. Diversos objetos vistos rapidamente em cena foram inspirados em fotografias reais dos primeiros estúdios de Hollywood, algo que demonstra um nível de dedicação pouco comum para uma animação voltada ao público familiar. Outro aspecto que chama a atenção é a quantidade de referências aos grandes pioneiros do cinema. Mesmo que muitas crianças não reconheçam imediatamente esses nomes, adultos apaixonados pela história do cinema conseguem identificar inúmeras homenagens espalhadas durante toda a produção. Algumas cenas lembram diretamente o estilo físico desenvolvido pelos grandes comediantes do cinema mudo, enquanto outras recriam enquadramentos famosos que marcaram o início da linguagem cinematográfica moderna. Essa escolha também influencia completamente o ritmo da narrativa. Diferentemente de alguns filmes anteriores da franquia, que dependiam exclusivamente de piadas rápidas, esta aventura dedica mais tempo ao desenvolvimento do ambiente e permite que o espectador observe pequenos detalhes acontecendo simultaneamente em diferentes partes da tela. É exatamente esse tipo de construção visual que faz muitos adultos encontrarem novas piadas sempre que assistem ao filme novamente. Os protagonistas continuam sendo extremamente carismáticos, justamente porque permanecem fiéis às características que transformaram os Minions em um fenômeno mundial. Eles são inocentes, curiosos, completamente imprevisíveis
e capazes de transformar qualquer situação simples em um enorme desastre. Porém, ao mesmo tempo, demonstram uma vontade sincera de aprender sobre a arte de contar histórias através do cinema. Esse contraste funciona muito bem porque aproxima duas formas diferentes de humor. De um lado, existe a comédia caótica típica dos Minions. Do outro, surgem homenagens inteligentes aos primeiros anos da indústria cinematográfica, criando um equilíbrio que dificilmente alguém esperava encontrar em uma produção dessa franquia. Naturalmente, toda essa aventura também depende de personagens humanos importantes. Entre eles, está um diretor veterano que acredita no potencial daqueles pequenos ajudantes amarelos, quando praticamente ninguém mais acredita. Sua experiência dentro dos estúdios permite que ele ensine aos protagonistas como funciona cada etapa da produção de um filme, desde a preparação dos cenários até a gravação das cenas mais complicadas. Aos poucos, essa relação deixa de ser apenas profissional e se transforma em uma amizade baseada na confiança e no desejo compartilhado de criar algo realmente inesquecível. Enquanto isso, os grandes empresários responsáveis pelos estúdios enxergam o cinema apenas como um enorme negócio. Para eles, criatividade possui importância apenas quando gera lucro. Esse conflito entre arte e dinheiro acaba se tornando um dos temas centrais da história, mostrando que o nascimento da indústria cinematográfica foi marcado exatamente por esse tipo de disputa. Ao mesmo tempo em que toda essa narrativa se desenvolve, a animação impressiona pela qualidade técnica. A iluminação procura reproduzir o aspecto das antigas películas, enquanto várias sequências utilizam cores e enquadramentos inspirados diretamente nas produções clássicas da primeira metade do século XX. Até mesmo a movimentação dos personagens foi adaptada em alguns momentos para lembrar a velocidade característica dos filmes mudos antigos, criando uma experiência visual bastante diferente daquela encontrada nas aventuras anteriores da franquia. À medida que os Minions começam a explorar esse universo completamente novo, eles percebem que fazer um filme é muito mais complicado do que simplesmente colocar uma câmera diante dos atores. Cada cenário precisa ser construído cuidadosamente, cada figurino deve combinar com a época retratada, e cada pequeno detalhe pode transformar uma cena comum em um momento inesquecível. Pela primeira vez, aqueles pequenos seres que sempre resolveram tudo através da sorte ou do puro caos, precisam aprender planejamento, disciplina e trabalho em equipe. Naturalmente, isso não significa que eles deixem de provocar acidentes. Muito pelo contrário. Cada nova tentativa de ajudar acaba criando situações ainda mais absurdas. Durante os testes de iluminação, um dos Minions consegue derrubar praticamente todos os refletores do estúdio ao tentar alcançar um simples interruptor. Em outra sequência, uma câmera gigantesca começa a deslizar descontroladamente pelos trilhos de gravação, enquanto vários técnicos correm desesperadamente para evitar uma catástrofe. O resultado, curiosamente, acaba ficando tão engraçado que o diretor decide aproveitar o acidente dentro do próprio filme. Essa ideia representa uma característica muito importante dos primeiros anos de Hollywood. Naquela época, diversos efeitos especiais nasceram justamente por causa de erros inesperados durante as filmagens. Muitos diretores perceberam que determinados acidentes produziam resultados visualmente interessantes e passaram a utilizá-los propositalmente em produções futuras. Dessa forma, a animação aproveita o comportamento caótico dos Minions para ilustrar como a criatividade frequentemente surge dos momentos mais improváveis. Enquanto isso, o estúdio continua funcionando como uma verdadeira fábrica de sonhos. Em um enorme galpão estão sendo gravados filmes de aventura. No prédio ao lado, atores ensaiam cenas dramáticas. Em outro espaço completamente diferente, enormes monstros mecânicos estão sendo preparados para aparecer em produções de terror e ficção fantástica. Cada corredor revela um universo diferente, reforçando a sensação de que Hollywood estava vivendo um dos períodos mais criativos de toda a sua história. É justamente nesse ambiente que os protagonistas conhecem diversos artistas apaixonados pelo cinema. Alguns trabalham construindo cenários gigantescos com madeira e tinta. Outros passam dias inteiros desenvolvendo maquiagens capazes de transformar atores comuns em criaturas assustadoras. Existem também músicos, responsáveis por criar melodias que acompanham as exibições dos filmes mudos,
mostrando que centenas de profissionais participavam da magia do cinema muito antes da chegada dos computadores e dos efeitos digitais. Ao observar tudo isso, um dos Minions começa a compreender que cada filme representa o esforço coletivo de inúmeras pessoas. Não existe apenas um herói por trás das câmeras. Existem iluminadores, operadores de câmera, figurinistas, maquiadores, roteiristas, carpinteiros, pintores, compositores e dezenas de outros profissionais trabalhando juntos para transformar imaginação em realidade. Esse aprendizado acaba modificando completamente a maneira como eles enxergam seu próprio objetivo. Antes, bastava encontrar o maior vilão do mundo para seguir suas ordens. Agora, eles descobrem que construir alguma coisa pode ser muito mais recompensador do que simplesmente obedecer a alguém. Ao mesmo tempo, o longa apresenta um antagonista muito diferente daqueles vistos nas aventuras anteriores. Em vez de depender apenas da maldade tradicional, ele representa pessoas que enxergam o cinema apenas como um produto comercial. Para esse personagem, criatividade possui importância apenas quando aumenta os lucros do estúdio. Qualquer projeto considerado arriscado deve ser imediatamente cancelado, independentemente de seu valor artístico. Essa visão entra diretamente em conflito com o entusiasmo dos Minions e do diretor que acredita neles. Enquanto um grupo deseja criar algo verdadeiramente especial, o outro pensa apenas em bilheteria, contratos e números financeiros. Esse conflito acaba refletindo discussões que realmente aconteceram durante o crescimento da indústria cinematográfica americana, quando produtores frequentemente precisavam escolher entre investir em inovação ou repetir fórmulas que já haviam dado certo anteriormente. Falando em bilheteria, vale lembrar que toda a franquia dos Minions se tornou uma das propriedades mais lucrativas da história da animação. Os filmes anteriores arrecadaram bilhões de dólares mundialmente, consolidando a marca como um dos maiores sucessos comerciais produzidos pelo estúdio Illumination em parceria com a Universal Pictures. Esse enorme sucesso financeiro permitiu que cada nova produção recebesse investimentos ainda maiores em tecnologia de animação, iluminação digital e desenvolvimento de personagens. Outro elemento extremamente importante está relacionado ao elenco de vozes. Diversos atores renomados participam da produção, interpretando personagens humanos que ajudam a construir esse universo cinematográfico. O diretor experiente, por exemplo, demonstra enorme sensibilidade ao incentivar os Minions a acreditarem em seus próprios talentos. Sua personalidade transmite calma, experiência e paixão pelo cinema, funcionando como uma espécie de mentor para toda a aventura. Os empresários responsáveis pelo estúdio apresentam características completamente diferentes. Enquanto um demonstra personalidade autoritária e extremamente ambiciosa, o outro parece mais amigável, embora continue colocando os interesses financeiros acima de qualquer ideal artístico. Essa diferença cria diálogos divertidos e reforça o contraste entre criatividade e interesses comerciais. Visualmente, a animação continua impressionando pela enorme quantidade de detalhes espalhados em praticamente todas as cenas. Cartazes antigos decoram os corredores do estúdio. Equipamentos históricos aparecem funcionando exatamente como seus equivalentes reais, e até mesmo os automóveis foram inspirados em modelos populares durante as décadas de 1920 e 1930. Essa fidelidade histórica demonstra que os artistas responsáveis pelo design pesquisaram profundamente aquele período antes de iniciar a produção. Enquanto isso, os Minions seguem aprendendo que produzir um filme significa enfrentar inúmeros obstáculos. Problemas técnicos surgem a todo instante. Atores desaparecem momentos antes das gravações. Cenários desabam inesperadamente. E equipamentos apresentam defeitos justamente quando tudo parece finalmente pronto para começar. Mesmo assim, cada dificuldade acaba fortalecendo ainda mais a amizade entre os protagonistas e aumentando sua determinação de concluir aquele projeto. E quanto mais a história avança, mais fica evidente que essa aventura não fala apenas sobre criaturas amarelas atrapalhadas. Ela também celebra a importância do sonho, da persistência e da coragem necessária para criar algo completamente novo, mesmo quando ninguém acredita que isso seja possível. Ao longo dessa jornada,
A produção também encontra espaço para prestar homenagem aos profissionais que ajudaram a transformar Hollywood na capital mundial do entretenimento. Muito antes dos efeitos especiais digitais, artistas precisavam confiar exclusivamente na criatividade para criar mundos fantásticos. Castelos eram construídos com madeira e tinta, tempestades surgiam graças a enormes máquinas de vento, e criaturas gigantes eram produzidas através de maquiagens complexas, figurinos detalhados e truques de câmera extremamente engenhosos. Os Minions observam tudo isso com um entusiasmo contagiante. Para eles, cada novo cenário representa uma oportunidade de experimentar alguma invenção diferente. É claro que, sendo quem são, praticamente toda a experiência termina em confusão. Um simples teste de fumaça acaba enchendo o estúdio inteiro. Uma máquina responsável por simular chuva transforma uma gravação tranquila em um verdadeiro dilúvio, e um gigantesco cenário de cidade desmorona depois que um dos pequenos ajudantes aperta o botão errado. Curiosamente, em vez de desanimar, os cineastas percebem que muitos desses acidentes produzem momentos engraçados, que acabam funcionando perfeitamente diante das câmeras. Esse tipo de humor lembra diretamente a tradição das grandes comédias físicas do início do século XX. Durante décadas, artistas conquistaram o público utilizando movimentos precisos, perseguições elaboradas e cenas cuidadosamente coreografadas, nas quais cada objeto parecia participar da piada. A animação recupera esse espírito clássico, ao mostrar sequências cheias de movimento, onde praticamente todos os elementos do cenário acabam contribuindo para o caos organizado provocado pelos protagonistas. Enquanto isso, o diretor responsável pelo projeto continua incentivando os Minions a acreditarem no próprio potencial. Em diversas conversas, ele explica que um verdadeiro artista não trabalha apenas pensando em dinheiro ou fama. O mais importante é conseguir despertar alguma emoção no público, seja através do riso, da aventura ou da fantasia. Essas palavras acabam marcando profundamente os protagonistas, que começam a perceber que o cinema possui um poder muito maior do que imaginavam. Paralelamente, os executivos do estúdio ficam cada vez mais impacientes. Para eles, o cronograma está atrasado, os custos aumentam diariamente, e ninguém consegue entender por que um grupo de pequenas criaturas desastradas continua recebendo tantas oportunidades. A pressão cresce a cada nova reunião, criando um clima de tensão que ameaça interromper definitivamente o projeto antes mesmo de sua conclusão. Mesmo diante dessas dificuldades, os Minions continuam avançando. Eles aprendem a operar câmeras antigas, descobrem como funcionam os enormes refletores utilizados nas filmagens e observam fascinados o trabalho dos montadores, que passam horas organizando pedaços de película para construir uma narrativa coerente. É um processo completamente diferente daquilo que conhecemos atualmente, mas justamente por isso desperta ainda mais curiosidade. Ao mesmo tempo, o filme apresenta uma evolução interessante dos próprios protagonistas. Embora continuem impulsivos e extremamente atrapalhados, eles demonstram um amadurecimento gradual. Pela primeira vez, compreendem que criar alguma coisa exige responsabilidade. Não basta apenas ter boas ideias. É necessário persistir mesmo quando tudo parece dar errado. Essa mensagem acaba aproximando bastante a história de qualquer pessoa que já tentou desenvolver um projeto artístico. Escrever um livro, pintar um quadro, gravar um vídeo para a internet ou produzir um filme envolve dúvidas constantes, erros inevitáveis e inúmeros obstáculos inesperados. A narrativa utiliza os Minions para mostrar que o fracasso faz parte do processo criativo e que muitas das melhores ideias surgem justamente depois de diversas tentativas mal-sucedidas. Enquanto a produção avança, o departamento responsável pelos efeitos especiais trabalha incansavelmente para criar criaturas gigantescas, capazes de impressionar o público. Maquetes enormes ocupam vários galpões do estúdio, escultores refinam cada detalhe dos monstros, e técnicos experimentam mecanismos complexos para dar vida às criaturas durante as gravações. Esse ambiente desperta imediatamente a curiosidade dos Minions, que naturalmente acabam interferindo em praticamente todos os experimentos. O resultado é uma sequência divertida, na qual monstros mecânicos, cenários em miniatura e equipamentos cinematográficos passam a funcionar simultaneamente de maneiras completamente inesperadas. O caos toma conta do estúdio,
mas em vez de destruir a produção, acaba revelando soluções criativas que ninguém havia imaginado anteriormente. Ao mesmo tempo, o relacionamento entre os protagonistas se fortalece. Aqueles que inicialmente apenas acompanhavam a aventura por curiosidade passam a compartilhar o mesmo sonho de concluir um filme inesquecível. Eles descobrem que trabalhar juntos significa aproveitar as qualidades individuais de cada integrante do grupo. Enquanto um demonstra enorme criatividade, outro possui coragem para enfrentar situações perigosas, e um terceiro consegue manter o entusiasmo, mesmo quando tudo parece perdido. Essa união se torna fundamental quando surgem obstáculos ainda maiores. A concorrência entre estúdios aumenta, investidores começam a perder a confiança no projeto, e rumores indicam que diversos profissionais poderão perder seus empregos caso o filme fracasse. Pela primeira vez, os Minions percebem que suas decisões podem influenciar a vida de muitas outras pessoas. É exatamente nesse momento que a história deixa de ser apenas uma sucessão de piadas e passa a transmitir uma mensagem mais profunda sobre amizade, confiança e perseverança. Os protagonistas entendem que criar algo memorável exige muito mais do que talento. Exige coragem para continuar, mesmo diante das críticas, dos fracassos e das dificuldades. Enquanto a estreia do grande projeto finalmente se aproxima, todos dentro do estúdio percebem que estão participando de algo especial. Independentemente do resultado financeiro, aquela produção representa um símbolo da paixão pelo cinema e da capacidade humana de transformar imaginação em realidade. Para os Minions, que durante tanto tempo viveram procurando alguém para seguir, talvez essa seja a primeira oportunidade de descobrir que eles próprios também podem deixar sua marca na história. Conforme os dias passam, o pequeno grupo percebe que Hollywood não é apenas um lugar onde filmes são produzidos. É um lugar onde sonhos nascem diariamente e desaparecem com a mesma velocidade. Para cada diretor que alcança o sucesso, existem dezenas de outros que jamais conseguem terminar seus projetos. Essa realidade começa a mudar a forma como aqueles pequenos personagens enxergam o próprio objetivo. No enorme estúdio, cada corredor revela um novo desafio. Técnicos carregam câmeras que pesam centenas de quilos. Eletricistas ajustam enormes refletores para iluminar os cenários. E construtores trabalham sem parar para erguer cidades inteiras que existem apenas diante das lentes. Os Minions observam tudo com olhos curiosos, fascinados pela quantidade de pessoas necessárias para transformar uma simples ideia em um espetáculo capaz de emocionar milhares de espectadores. Durante um dos ensaios, eles descobrem como funciona o departamento responsável pelos efeitos especiais. Muito antes dos computadores dominarem a indústria cinematográfica, praticamente toda a magia precisava ser criada manualmente. Miniaturas extremamente detalhadas representavam castelos, navios e cidades inteiras. Pinturas gigantes davam a impressão de montanhas infinitas. Espelhos cuidadosamente posicionados ampliavam cenários pequenos, fazendo-os parecer enormes diante das câmeras. Naturalmente, bastam alguns minutos para que toda aquela organização seja interrompida pela curiosidade dos protagonistas. Um deles aciona acidentalmente um mecanismo que coloca diversas maquetes em movimento ao mesmo tempo. Outro acaba preso dentro de um enorme robô mecânico, utilizado para um filme de ficção científica. Enquanto os técnicos correm tentando evitar uma tragédia, o resultado acaba sendo tão engraçado que vários profissionais começam a rir em vez de se desesperar. O diretor responsável pela produção percebe que existe algo muito especial naquele grupo. Eles não seguem regras tradicionais, mas conseguem enxergar soluções onde ninguém mais consegue. Essa capacidade de improvisar transforma problemas aparentemente impossíveis em oportunidades criativas, lembrando que muitas das maiores descobertas do cinema aconteceram justamente graças a acidentes inesperados. Ao mesmo tempo, os executivos continuam pressionando pelo encerramento do projeto. O orçamento cresce rapidamente, o cronograma está atrasado, e investidores começam a questionar se vale a pena continuar financiando uma produção tão diferente das demais. Para eles, repetir fórmulas conhecidas parece muito mais seguro do que apostar em ideias inovadoras. Esse conflito entre criatividade e interesses financeiros acompanha Hollywood desde seus primeiros anos
e continua presente até hoje. Grandes produções frequentemente precisam equilibrar liberdade artística com expectativas comerciais, e a narrativa utiliza essa disputa para mostrar que inovação quase sempre exige coragem para enfrentar críticas e incertezas. Enquanto isso, os Minions descobrem que fazer cinema significa contar histórias capazes de permanecer na memória das pessoas por muitos anos. Essa compreensão desperta neles um sentimento completamente novo. Pela primeira vez, deixam de pensar apenas na diversão do momento e começam a imaginar o impacto que seu trabalho poderá causar nas futuras gerações. Mesmo sem perceber, eles estão escrevendo um pequeno capítulo dentro da própria história da indústria cinematográfica, aprendendo que o verdadeiro sucesso não depende apenas da quantidade de dinheiro arrecadada, mas também da capacidade de inspirar outras pessoas a sonhar. E justamente quando tudo parece finalmente caminhar para um desfecho positivo, um acontecimento inesperado ameaça colocar todo aquele projeto em risco, obrigando os protagonistas a tomar a decisão mais importante de toda a aventura. A partir daquele instante, a atmosfera dentro do estúdio muda completamente. O entusiasmo inicial dá lugar à responsabilidade. Todos entendem que o tempo está acabando e que talvez aquela seja a única oportunidade de provar que um projeto diferente também pode conquistar o público. Os Minions, que durante toda a aventura pareciam agir apenas por impulso, finalmente começam a compreender que cada pequena decisão pode determinar o destino de centenas de pessoas envolvidas na produção. Enquanto os cenários são finalizados, enormes equipes trabalham dia e noite para concluir os últimos detalhes. Pintores retocam fachadas inteiras para que pareçam cidades reais. Figurinistas fazem ajustes minuciosos em roupas inspiradas nas décadas de 1920 e 1930. Técnicos posicionam câmeras históricas reproduzidas com extrema fidelidade, permitindo que cada enquadramento lembre os clássicos da era do cinema mudo. Mesmo nesse ambiente de intensa concentração, os Minions continuam sendo exatamente quem sempre foram. Basta um deles encontrar um equipamento desconhecido para que uma nova sequência de confusões tenha início. Em poucos segundos, uma plataforma de iluminação começa a subir sem controle, refletores apontam para direções completamente aleatórias, e uma câmera desliza pelos trilhos muito mais rápido do que deveria. Em qualquer outra produção, aquilo representaria um desastre absoluto. Entretanto, o diretor observa toda a situação atentamente e percebe que aqueles movimentos espontâneos criam uma energia impossível de reproduzir artificialmente. Essa é justamente uma das maiores lições apresentadas pela narrativa. A arte nem sempre nasce da perfeição. Muitas vezes ela surge da imperfeição, do improviso e da coragem de aproveitar oportunidades inesperadas. Grandes diretores da história do cinema frequentemente afirmaram que alguns dos melhores momentos de suas carreiras aconteceram quando algo saiu completamente diferente do planejado. Enquanto isso, um dos produtores executivos começa a pressionar ainda mais a equipe. Para ele, o projeto está caro demais e arriscado demais. Seu objetivo é cancelar tudo antes que novos prejuízos apareçam. Essa postura representa um conflito que acompanha Hollywood desde seus primeiros anos. De um lado, estão artistas tentando inovar. Do outro, empresários preocupados exclusivamente com números, contratos e retorno financeiro. Essa oposição cria uma tensão crescente durante toda a produção. Cada novo acidente provocado pelos Minions fortalece a ideia de que o filme jamais ficará pronto. Porém, ao mesmo tempo, esses mesmos acidentes acabam tornando o resultado cada vez mais original. Aos poucos, até alguns funcionários mais experientes começam a acreditar que talvez aquela equipe improvável realmente consiga criar algo inesquecível. Outro aspecto interessante é a maneira como o roteiro mostra o processo de criação dos efeitos especiais. Antes da computação gráfica dominar a indústria, praticamente tudo precisava existir fisicamente diante das câmeras. Monstros eram controlados por mecanismos hidráulicos,
Cidades inteiras eram construídas em miniatura, e explosões precisavam ser cuidadosamente calculadas para garantir segurança durante as filmagens. A animação presta homenagem a essa fase, utilizando cenários enormes repletos de detalhes mecânicos, engrenagens, cabos, polias e estruturas metálicas que lembram as grandes produções clássicas. Durante uma dessas gravações, os protagonistas encontram uma criatura gigantesca, utilizada em um filme de fantasia. Inicialmente, ela parece apenas mais um objeto cenográfico, mas logo se transforma em peça fundamental para uma das sequências mais impressionantes da aventura. O contraste entre o tamanho colossal da criatura e o pequeno grupo de Minions gera cenas visualmente espetaculares, misturando humor, ação e suspense em um ritmo extremamente dinâmico. Enquanto isso, o relacionamento entre os personagens principais continua evoluindo. O diretor deixa de tratá-los apenas como ajudantes atrapalhados e passa a enxergá-los como verdadeiros parceiros criativos. Essa mudança acontece gradualmente, conforme ele percebe que aquelas pequenas criaturas possuem uma imaginação praticamente ilimitada. Mesmo quando cometem erros, conseguem encontrar soluções inesperadas que surpreendem toda a equipe. Essa amizade também representa um dos momentos mais emocionantes da narrativa. O filme mostra que acreditar no potencial de alguém pode transformar completamente sua maneira de enxergar o próprio futuro. Os Minions deixam de ser simples coadjuvantes e passam a acreditar que também são capazes de criar algo importante. Ao mesmo tempo, a produção impressiona pela riqueza visual. Cada cenário transmite a sensação de que realmente estamos visitando os primeiros anos da indústria cinematográfica americana. Ruas movimentadas, bondes antigos, automóveis clássicos, enormes letreiros iluminados e estúdios gigantescos compõem um ambiente extremamente detalhado, demonstrando o cuidado artístico empregado pela equipe de animação. Além da qualidade visual, a trilha sonora desempenha papel fundamental na construção da atmosfera. As composições alternam momentos de humor leve com passagens emocionantes, acompanhando perfeitamente a evolução dos personagens. Em diversas cenas, instrumentos típicos da época reforçam ainda mais a sensação de estarmos acompanhando uma homenagem ao nascimento do cinema moderno. Entretanto, quando tudo parece finalmente caminhar para um final feliz, um problema inesperado ameaça destruir completamente o projeto. Uma série de acontecimentos coloca em risco não apenas o filme, mas também os sonhos de todos aqueles que acreditaram naquela produção desde o primeiro dia. Pela primeira vez, os Minions precisam deixar de agir apenas por instinto e tomar decisões verdadeiramente importantes. Eles compreendem que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar avançando, mesmo quando o fracasso parece inevitável. É exatamente essa mudança de atitude que prepara o terreno para o grande clímax da história, onde criatividade, amizade e paixão pelo cinema serão colocadas à prova como nunca antes. Depois de semanas de trabalho intenso, o pequeno grupo finalmente percebe que o projeto começou a chamar a atenção de praticamente todos dentro do estúdio. Aquilo que inicialmente parecia apenas uma experiência maluca, envolvendo criaturas atrapalhadas e um diretor desacreditado, agora desperta curiosidade até mesmo entre profissionais veteranos da indústria cinematográfica. Alguns passam a acompanhar discretamente os ensaios, enquanto outros observam cada gravação, tentando entender como tantas situações aparentemente caóticas conseguem produzir resultados tão divertidos diante das câmeras. Ao mesmo tempo, Hollywood continua vivendo um dos períodos mais revolucionários de sua história. Novas tecnologias surgem praticamente todos os meses, transformando completamente a maneira como os filmes são produzidos. As antigas câmeras manuais começam a dividir espaço com equipamentos mais modernos. Os sistemas de iluminação tornam-se cada vez mais sofisticados,
e diversos estúdios iniciam uma corrida para descobrir qual será o próximo grande espetáculo capaz de atrair milhões de espectadores. Dentro desse cenário extremamente competitivo, cada produção representa um enorme risco financeiro. Construir cenários gigantescos, contratar centenas de profissionais e desenvolver efeitos especiais completamente inéditos exige investimentos milionários. Por isso, qualquer atraso provoca preocupação imediata entre os produtores, que precisam justificar constantemente todos os gastos realizados durante as filmagens. Os protagonistas acabam conhecendo melhor essa realidade quando acompanham uma reunião entre diretores e executivos. Pela primeira vez, eles entendem que o cinema não depende apenas de criatividade. Existe uma estrutura enorme funcionando nos bastidores para permitir que cada história chegue às telas. Existem investidores, distribuidores, exibidores e inúmeros profissionais responsáveis por transformar uma simples ideia em um lançamento mundial. Mesmo sem compreender completamente essas questões financeiras, os Minions conseguem perceber uma coisa importante. Quando uma equipe inteira acredita em um projeto, ela encontra forças para superar dificuldades que pareciam impossíveis. Essa descoberta muda completamente a maneira como eles enfrentam os próximos desafios. Em vez de agir individualmente, começam a trabalhar como um verdadeiro grupo. Cada integrante encontra uma função específica dentro da produção. Um demonstra enorme habilidade para resolver problemas inesperados. Outro revela criatividade surpreendente na construção de cenários improvisados. Um terceiro consegue levantar o moral da equipe, sempre que alguma gravação precisa ser repetida dezenas de vezes. Enquanto isso, o diretor continua ensinando lições fundamentais sobre narrativa cinematográfica. Ele explica que um bom filme não depende apenas de imagens bonitas ou grandes efeitos especiais. O público precisa se importar com os personagens, precisa acreditar em seus sonhos, compreender seus medos e torcer para que consigam superar todos os obstáculos encontrados pelo caminho. Essa conversa desperta uma reflexão importante entre os protagonistas. Pela primeira vez, eles passam a enxergar suas próprias aventuras sob outra perspectiva. Cada confusão vivida até aquele momento deixa de ser apenas uma sequência de piadas e passa a representar pequenas etapas de uma jornada muito maior. Ao mesmo tempo, novas dificuldades surgem dentro do estúdio. Um equipamento essencial apresenta defeitos justamente durante a gravação da sequência mais importante do filme. O orçamento praticamente chega ao limite, e vários funcionários acreditam que a produção será interrompida definitivamente. A tensão toma conta dos bastidores. É nesse momento que o espírito criativo dos Minions volta a aparecer. Utilizando objetos simples encontrados pelos depósitos do estúdio, eles conseguem improvisar uma solução extremamente engenhosa. O resultado não apenas permite que as gravações continuem, como também cria um efeito visual muito mais interessante do que aquele inicialmente planejado. Situações como essa reforçam uma mensagem presente durante toda a narrativa. Criatividade muitas vezes vale mais do que recursos ilimitados. Grandes ideias podem surgir mesmo diante das maiores limitações. Enquanto a produção avança, a animação também presta homenagem à evolução técnica do cinema. Diversas cenas mostram como eram produzidas perseguições, explosões, criaturas fantásticas e ilusões visuais muito antes da existência da computação gráfica. Esses momentos lembram que a história da indústria cinematográfica sempre foi construída por pessoas dispostas a experimentar soluções inovadoras. Paralelamente, o relacionamento entre os personagens continua evoluindo. O diretor deixa de agir como um simples professor e passa a considerar aqueles pequenos ajudantes como parte de sua própria família artística. Essa ligação emocional fortalece ainda mais o grupo, justamente quando novos obstáculos começam a surgir. Mas talvez o maior desafio ainda esteja por vir.
Rumores indicam que outro grande estúdio prepara uma superprodução capaz de dominar completamente as bilheterias. Caso isso aconteça, o filme dos protagonistas poderá desaparecer rapidamente dos cinemas, antes mesmo de conquistar seu público. Essa notícia aumenta ainda mais a pressão sobre todos os envolvidos. Eles compreendem que não basta apenas terminar o filme. Será necessário criar algo verdadeiramente inesquecível, capaz de emocionar espectadores de todas as idades. Sem perceber, os Minions estão prestes a enfrentar o momento mais importante de toda a aventura. Tudo aquilo que aprenderam sobre amizade, criatividade, trabalho em equipe e paixão pelo cinema será colocado à prova nos acontecimentos que conduzirão ao grande desfecho da história. Se tem uma franquia que praticamente ninguém imaginava que conseguiria continuar surpreendendo depois de tantos anos, essa franquia certamente é a dos Minions. Depois de aparecerem em vários filmes da série principal e também em aventuras próprias, muita gente começou a acreditar que aqueles pequenos seres amarelos já tinham mostrado tudo o que eram capazes de fazer. Afinal, durante anos a fórmula sempre foi parecida. Os Minions procuravam um grande vilão, causavam uma confusão atrás da outra, enchiam a tela de piadas físicas, e no final, tudo terminava de uma forma divertida. Funcionava, fazia dinheiro e agradava principalmente as crianças. Então, quando surgiu a notícia de que eles voltariam mais uma vez aos cinemas, muita gente pensou exatamente a mesma coisa. Lá vem mais do mesmo. E, sinceramente, eu também pensei isso. Os trailers não pareciam indicar que existia algo realmente diferente acontecendo. Pelo contrário, davam a impressão de que seria apenas outra aventura cheia de monstros, perseguições, explosões cartunescas e aquelas piadas completamente sem sentido que já fazem parte da identidade dos personagens. Só que existe um detalhe muito curioso. Quanto menos eu esperava ser surpreendido, mais o filme encontrava uma maneira de fazer exatamente isso. Logo nos primeiros minutos fica claro que a essência dos Minions continua exatamente igual. Eles continuam falando aquele idioma impossível de entender, continuam destruindo tudo sem querer e continuam sendo completamente incapazes de permanecer 5 minutos sem provocar algum tipo de acidente. Essa parte não mudou absolutamente nada, e para falar a verdade nem precisava mudar, porque esse sempre foi o charme dos personagens. O interessante começa quando a história decide sair completamente da zona de conforto. Em vez de simplesmente colocar os Minions atrás de mais um supervilão, a narrativa leva esses personagens para um momento muito especial da história do cinema. De repente, estamos conhecendo uma Hollywood completamente diferente daquela que existe hoje. Estamos voltando para a época em que praticamente todos os filmes eram mudos, quando atores precisavam transmitir emoções apenas através das expressões faciais, e quando enormes câmeras funcionavam manualmente, enquanto músicos tocavam ao vivo dentro das salas de cinema. Talvez esse seja justamente o aspecto mais inesperado de toda a produção. Ninguém imaginava que um filme dos Minions faria uma homenagem tão grande ao nascimento da indústria cinematográfica. E não estou falando apenas de colocar alguns cenários antigos como decoração. O filme realmente abraça essa ideia do começo ao fim. Os estúdios parecem vivos, os figurinos lembram fotografias históricas, e cada pequeno detalhe transmite a sensação de que houve uma pesquisa enorme por trás da animação. Isso acaba criando uma experiência curiosa. As crianças provavelmente enxergarão apenas uma sequência de cenas engraçadas, enquanto o público adulto começa a perceber dezenas de referências espalhadas por todos os lados. Em alguns momentos, a produção parece quase uma carta de amor para quem gosta da história do cinema. E olha, eu realmente não esperava dizer isso sobre um filme dos Minions. Enquanto acompanhamos essa nova aventura, conhecemos um grupo de personagens que, pela primeira vez, parece interessado em algo diferente. Em vez de passar a vida inteira apenas procurando o maior vilão possível para servir,
surge a ideia de criar alguma coisa própria. É uma mudança simples, mas muda completamente o rumo da narrativa. Esse detalhe também faz com que o filme tenha um tema muito mais interessante do que parecia inicialmente. No fundo, a história fala sobre criatividade. Fala sobre pessoas que desejam construir alguma coisa em vez de apenas seguir ordens. Fala sobre artistas tentando provar que ainda existe espaço para ideias diferentes, mesmo dentro de uma indústria gigantesca. E talvez seja exatamente por isso que alguns momentos funcionam tão bem. Enquanto acompanhamos os bastidores daqueles antigos estúdios, percebemos como era complicado produzir um simples filme naquela época. Não existiam computadores, efeitos digitais, nem programas capazes de resolver qualquer problema com poucos cliques. Tudo precisava ser construído manualmente. Cada cenário era pintado à mão. Cada figurino precisava ser costurado especialmente para cada personagem. Cada efeito especial dependia da criatividade da equipe. Isso faz com que várias cenas tenham um charme muito especial. Existe uma sequência em que diferentes produções estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do estúdio. Em um galpão, está sendo gravado um faroeste. Logo ao lado, alguém prepara um filme de terror. Mais adiante, outro diretor organiza uma enorme cena de aventura. A câmera passeia por todos esses lugares, mostrando como aquele universo respirava criatividade praticamente 24 horas por dia. Visualmente, é uma das partes mais bonitas do filme. A animação da Illumination também merece muitos elogios. Nos últimos anos, o estúdio evoluiu bastante tecnicamente. As texturas estão mais detalhadas, a iluminação ficou muito mais natural, e as expressões dos personagens conseguem transmitir emoções de maneira muito convincente. Ainda não chega ao nível técnico de alguns trabalhos da Pixar, mas seria injusto dizer que a qualidade visual não impressiona, principalmente durante as cenas ambientadas dentro dos estúdios. Ali, cada quadro parece recheado de pequenos detalhes escondidos. É o tipo de filme que provavelmente revela novas curiosidades sempre que você assiste novamente. Outro ponto que chama a atenção é o ritmo. Apesar da narrativa gastar um pouco mais de tempo apresentando aquele universo, ela nunca parece parada. Sempre existe alguma piada acontecendo em segundo plano. Sempre existe um personagem fazendo alguma coisa engraçada, enquanto o outro conversa. Esse cuidado deixa tudo muito mais dinâmico e impede que o filme fique cansativo. E claro, os Minions continuam sendo especialistas em transformar qualquer situação simples em uma confusão gigantesca. Basta alguém pedir silêncio durante uma gravação para que 5 segundos depois alguma máquina exploda, um cenário desabe ou uma câmera atravesse o estúdio inteiro completamente fora de controle. São piadas bobas? São, mas continuam funcionando, principalmente porque fazem parte da personalidade desses personagens desde a primeira vez em que apareceram nas telas. Outra surpresa interessante está relacionada aos personagens humanos. Normalmente, eles existem apenas para servir de apoio aos Minions. Desta vez, alguns deles recebem um desenvolvimento bem maior. Existe um diretor veterano que enxerga potencial onde praticamente ninguém consegue enxergar. Enquanto todos tratam aqueles pequenos ajudantes como simples causadores de problemas, ele percebe que existe criatividade escondida por trás de todo aquele caos. Essa relação acaba se tornando o coração emocional da história. Sem exageros, não espere um drama profundo, porque continua sendo uma animação de comédia. Mas existe uma sinceridade muito bonita na maneira como esse personagem incentiva seus novos companheiros a acreditarem em si mesmos. É uma mensagem simples, mas funciona. E talvez justamente por isso, acabe emocionando mais do que muita gente imagina. Só que existe outro detalhe que me surpreendeu bastante durante a sessão. Normalmente, quando um filme de uma franquia chega ao 6º, 7º ou até 8º capítulo, a sensação é que os produtores simplesmente encontraram uma fórmula que dá dinheiro e continuam repetindo exatamente a mesma coisa.
Não importa se a história faz sentido ou não, o importante é vender ingressos, brinquedos, produtos licenciados e manter a marca viva. Com os Minions, isso poderia acontecer facilmente. Afinal, estamos falando de personagens que praticamente se tornaram um fenômeno mundial. Desde a primeira aparição em Meu Malvado Favorito, eles conquistaram um público gigantesco. Crianças adoram o jeito maluco deles, enquanto muitos adultos acabaram simpatizando justamente porque eles nunca tentam parecer inteligentes. Eles simplesmente vivem no caos e, curiosamente, conseguem sobreviver a ele. Mas dessa vez, existe uma sensação diferente. Parece que alguém dentro da Illumination realmente quis fazer um filme que também fosse uma homenagem ao próprio cinema. Isso aparece em pequenos detalhes durante praticamente toda a produção. Os cenários lembram os primeiros estúdios de Hollywood. As roupas seguem o estilo das décadas de 20 e 30. Os carros antigos passam pelas ruas enquanto figurantes caminham vestidos exatamente como naquela época. É um trabalho de direção de arte muito acima do que normalmente esperamos de uma animação puramente voltada para o público infantil. E talvez seja justamente por isso que tantos adultos acabem se divertindo tanto quanto as crianças. Quem conhece um pouco da história do cinema começa a perceber pequenas referências espalhadas por todos os lados. Algumas aparecem durante poucos segundos, outras ficam escondidas ao fundo da cena. E existem aquelas referências que provavelmente passam completamente despercebidas por quem nunca assistiu aos grandes clássicos do cinema mudo. Isso não significa que o filme dependa desse conhecimento para funcionar. Muito pelo contrário. Se você nunca ouviu falar de cineastas clássicos ou da história de Hollywood, provavelmente continuará dando risada das mesmas situações. As referências servem como um bônus para quem gosta desse universo. Esse equilíbrio foi uma decisão muito inteligente, porque em nenhum momento o filme parece querer dar uma aula de história. Ele simplesmente usa aquele período como pano de fundo para contar uma aventura divertida. Enquanto isso, os Minions continuam sendo, bem, os Minions. É impressionante como eles conseguem transformar qualquer tarefa simples em uma sequência completamente absurda. Existe um momento em que tudo o que eles precisam fazer é transportar alguns equipamentos de um estúdio para outro. Parece fácil. 5 minutos depois, existe uma locomotiva atravessando um cenário inteiro, figurantes correndo desesperados, câmeras voando pelo ar e dezenas de pessoas tentando entender como aquilo aconteceu. O mais engraçado é que boa parte dessas confusões acaba ficando visualmente incrível. A direção utiliza movimentos de câmera muito fluidos, criando perseguições enormes que lembram desenhos clássicos da Warner e até algumas animações antigas da Disney. Tudo acontece em um ritmo extremamente rápido. Quando você percebe, já está rindo de outra situação completamente diferente. Ao mesmo tempo, a produção também consegue construir momentos surpreendentemente emocionantes. Não estou dizendo que você vai chorar, mas existe uma sinceridade muito bonita quando alguns personagens começam a falar sobre criar alguma coisa que permaneça viva depois que eles partirem. É uma ideia simples, só que encaixa perfeitamente dentro daquele universo onde todos estão tentando produzir filmes capazes de atravessar gerações. Essa talvez seja uma das mensagens mais bonitas da história. Criar arte significa deixar um pedaço de você para pessoas que talvez nem tenham nascido ainda. Enquanto alguns personagens enxergam apenas dinheiro, outros enxergam legado. E esse conflito aparece diversas vezes durante a narrativa. Os donos do estúdio representam exatamente esse pensamento empresarial. Eles analisam números, pensam em custos, questionam quanto tempo determinada produção vai levar, querem saber se haverá retorno financeiro. Já os diretores e artistas enxergam outra realidade completamente diferente.
Eles falam sobre criatividade, sobre imaginação, sobre emocionar pessoas. Essa oposição torna vários diálogos muito mais interessantes do que eu esperava encontrar em um filme dos Minions. Outra coisa que merece elogios é a trilha sonora. Ela acompanha perfeitamente a mudança de clima em cada sequência. Durante as cenas mais caóticas, a música acelera bastante, reforçando o humor físico característico da franquia. Já nos momentos em que a narrativa resolve diminuir o ritmo, surgem melodias inspiradas no jazz e nas grandes orquestras do início do século passado. Isso ajuda bastante na imersão. Você realmente sente que está visitando uma Hollywood completamente diferente da atual. Visualmente, algumas cenas impressionam bastante pela iluminação. A equipe de animação utilizou tons dourados, sombras fortes e reflexos muito bonitos para reproduzir o clima dos antigos estúdios cinematográficos. São detalhes que talvez passem despercebidos durante a primeira sessão, mas fazem enorme diferença na qualidade final da produção. Outro aspecto interessante envolve os personagens secundários. Em filmes anteriores, muitos deles apareciam apenas para servir de escada para as piadas dos Minions. Aqui existe um esforço maior para dar personalidade própria a várias figuras importantes da história. Cada uma possui objetivos diferentes. Algumas acreditam completamente naquele projeto. Outras pensam apenas no lucro. Existem ainda aquelas que simplesmente desejam provar seu valor dentro de uma indústria extremamente competitiva. Tudo isso acaba deixando o universo muito mais rico. Mesmo sendo uma animação claramente voltada para toda a família, existe uma sensação constante de que a equipe de roteiristas tentou respeitar também o público adulto. E, sinceramente, eu gosto quando animações fazem isso, porque demonstra respeito por quem acompanha esse tipo de filme independentemente da idade. Enquanto muitas produções apostam apenas em piadas rápidas, aqui existe uma tentativa evidente de construir uma história com identidade própria. Será que tudo funciona perfeitamente? Ainda não. Existem momentos em que o humor exagerado quebra um pouco o ritmo. Algumas piadas se prolongam mais do que deveriam. Em determinados trechos, a narrativa parece esquecer temporariamente o desenvolvimento dos personagens, para voltar ao velho estilo caótico dos Minions. Mas, curiosamente, isso nunca chega ao ponto de estragar a experiência. Na verdade, acaba lembrando constantemente ao espectador que, apesar de toda essa homenagem ao cinema clássico, ainda estamos assistindo a uma aventura dos personagens amarelos mais famosos da animação. E talvez seja exatamente esse equilíbrio entre nostalgia, criatividade e humor que transforma essa produção em uma das maiores surpresas da franquia. E existe uma coisa que eu preciso elogiar sem pensar duas vezes: o cuidado que a equipe teve com a animação. A Illumination sempre foi conhecida por criar personagens extremamente expressivos, mas aqui parece que eles deram um passo além. Os pequenos detalhes fazem muita diferença. O jeito como os Minions olham uns para os outros, as expressões quando alguma ideia absurda aparece na cabeça deles, ou até aqueles segundos de silêncio antes de uma enorme confusão acontecer. Tudo isso foi animado com um capricho impressionante. Pode parecer um detalhe pequeno, mas não é. Essas pequenas escolhas acabam dando muito mais personalidade aos personagens. Mesmo sem falar uma única frase compreensível, você entende exatamente o que cada um está sentindo. Isso sempre foi uma característica dos Minions, mas aqui ficou ainda mais evidente. Outra surpresa positiva é que o filme não tem medo de diminuir o ritmo quando precisa. Hoje em dia, muitas animações parecem ter medo do silêncio. Existe sempre uma piada acontecendo, alguém gritando ou uma explosão ocupando a tela. Aqui não. Existem momentos em que a direção simplesmente deixa a câmera acompanhar os personagens caminhando pelos estúdios, enquanto observam tudo ao redor. São cenas relativamente simples.
mas ajudam muito a construir aquele universo. Você começa a acreditar que aqueles lugares realmente existem. É quase como visitar um museu vivo da história do cinema. Os enormes galpões de gravação, os cenários gigantescos sendo montados, técnicos correndo de um lado para o outro, figurinistas carregando roupas enormes, carpinteiros construindo fachadas inteiras que só existem de um lado. Tudo transmite aquela sensação de que estamos acompanhando o nascimento de uma indústria que mais tarde conquistaria o mundo inteiro. E isso torna o filme muito mais interessante do que eu imaginava. Outro ponto que merece destaque é a fotografia. Sim, eu sei que estamos falando de uma animação. Mesmo assim, existe fotografia. A maneira como a luz entra pelos enormes galpões lembra bastante os filmes clássicos. Em várias cenas, a iluminação cria sombras fortes, quase como se estivéssemos assistindo a uma produção feita realmente naquela época. Em determinados momentos, a paleta de cores muda completamente. Quando os personagens estão vivendo momentos de esperança, predominam tons dourados e quentes. Quando surgem problemas, o ambiente fica mais frio e escuro. É um detalhe sutil, mas demonstra que houve um cuidado artístico muito grande durante toda a produção. Enquanto isso, os protagonistas continuam tentando encontrar seu espaço naquele universo. Eles percebem rapidamente que fazer um filme vai muito além de simplesmente ligar uma câmera. Existe roteiro, existe direção, existe montagem, existe atuação, existe iluminação, existe trilha sonora, existe edição. Cada departamento depende completamente do outro, e talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas do filme. Nenhum grande projeto nasce do trabalho de apenas uma pessoa. O cinema sempre foi uma arte coletiva. Centenas de profissionais trabalham durante meses, às vezes anos, para que uma única história consiga emocionar milhões de pessoas. O filme consegue transmitir essa ideia de uma maneira muito natural, sem parecer uma aula, sem interromper o ritmo da aventura. Tudo acontece enquanto acompanhamos os Minions aprendendo, errando e, principalmente, descobrindo que criatividade também exige dedicação. Isso acaba tornando a jornada deles muito mais interessante. Pela primeira vez, parece que eles não estão apenas correndo atrás da próxima piada. Existe um objetivo verdadeiro. Existe evolução. Existe aprendizado. É justamente por isso que alguns personagens secundários funcionam tão bem. Em vez de servirem apenas como escada para o humor, vários deles ajudam diretamente no crescimento dos protagonistas. Existe um veterano da indústria que ensina paciência. Outro personagem mostra que talento sozinho não resolve tudo. Também conhecemos pessoas que perderam oportunidades justamente por terem desistido cedo demais. São mensagens simples, mas encaixam perfeitamente dentro da narrativa. Falando no elenco de vozes, esse também é um dos pontos fortes da produção. Mesmo quando os personagens aparecem durante poucos minutos, suas interpretações conseguem transmitir bastante personalidade. Os dubladores entendem exatamente o tom do filme. Quando a história precisa ser engraçada, eles exageram na medida certa. Quando surge algum momento mais emocionante, ninguém tenta transformar tudo em um drama exagerado. Existe equilíbrio. E isso faz diferença. Outro aspecto interessante envolve o humor. Muita gente acredita que filmes dos Minions sobrevivem apenas graças às piadas físicas. É verdade que elas continuam presentes. Tem escorregões, tem perseguições, tem explosões, tem objetos voando para todos os lados. Mas dessa vez aparecem também piadas visuais muito inteligentes. Algumas funcionam apenas porque acontecem ao fundo da cena. Outras dependem de referências cinematográficas. Existem até brincadeiras envolvendo técnicas antigas de filmagem que provavelmente passarão despercebidas pelas crianças,
mas arrancarão um sorriso de quem conhece um pouco da história do cinema. Esse equilíbrio torna o humor muito mais variado. Você nunca sabe exatamente qual será a próxima piada. Enquanto isso, a trilha sonora continua crescendo junto com a narrativa. As músicas acompanham perfeitamente cada mudança de clima. Existe um cuidado enorme para que nenhuma cena pareça vazia. Ao mesmo tempo, a produção evita exagerar. Nem tudo precisa virar um grande espetáculo musical. Isso acaba deixando os momentos realmente importantes muito mais marcantes. E quanto mais o filme avança, mais fica claro que existe um enorme respeito pela própria arte de fazer cinema. Não importa se estamos falando de um diretor famoso, de um operador de câmera ou de alguém que apenas constrói cenários. Todos possuem importância dentro daquele universo. Essa, talvez, seja a maior qualidade da história. Ela lembra constantemente que grandes filmes nunca são feitos apenas por uma estrela. São resultado do trabalho de centenas de pessoas apaixonadas pelo que fazem. E, curiosamente, essa mensagem combina perfeitamente com os próprios Minions. Eles sempre funcionaram melhor quando trabalham juntos. Talvez seja justamente por isso que essa aventura consiga transmitir uma sensação diferente das anteriores. Ela continua divertida, continua caótica, continua exagerada, mas agora também demonstra um carinho muito maior pela história do cinema e por todas as pessoas que ajudaram a construir essa indústria ao longo de mais de um século. E quando a narrativa parece já ter mostrado tudo o que tinha para oferecer, um novo acontecimento muda completamente a direção da história, preparando o terreno para uma segunda metade cheia de surpresas, novas referências e algumas das decisões mais ousadas que a franquia já tomou até hoje. Até esse momento, eu já estava completamente convencido de que essa seria apenas mais uma aventura divertida dos Minions. Só que, quanto mais a história avançava, mais eu percebia que existia um cuidado enorme na forma como tudo estava sendo construído. Não era apenas uma sequência de piadas colocadas aleatoriamente. Existia uma direção muito clara por trás de tudo aquilo. O mais curioso é que essa mudança acontece de maneira quase imperceptível. Você continua vendo os mesmos personagens desastrados de sempre, continua acompanhando situações completamente absurdas e continua rindo de pequenas besteiras que surgem praticamente a cada minuto. Mas, ao mesmo tempo, o filme começa a apresentar uma ideia que acaba se tornando o verdadeiro coração da narrativa: a paixão por contar histórias. Talvez essa seja a mensagem mais forte de toda a produção. Durante décadas, Hollywood foi construída por pessoas que acreditavam que o cinema era capaz de transportar o público para qualquer lugar do mundo. Bastava uma câmera, alguns cenários improvisados e muita criatividade para criar aventuras inesquecíveis. O filme tenta capturar exatamente esse espírito. Em vários momentos, os personagens deixam de pensar apenas no sucesso ou no dinheiro e começam a enxergar que existe algo muito maior acontecendo diante deles. É como se todos estivessem participando do nascimento de uma nova forma de arte. E isso funciona muito bem. Outro detalhe que me chamou bastante atenção foi a quantidade de pequenos easter eggs escondidos praticamente em todas as cenas. Alguns aparecem durante poucos segundos e desaparecem imediatamente. Outros ficam escondidos em cartazes, objetos espalhados pelos cenários, ou até mesmo em nomes escritos rapidamente ao fundo da tela. São referências discretas, mas que demonstram o carinho da equipe de produção pelo universo cinematográfico. Esse tipo de cuidado faz toda a diferença. É aquele tipo de detalhe que talvez passe despercebido na primeira sessão, mas que recompensa quem resolve assistir ao filme novamente alguns meses depois. Enquanto isso, os Minions continuam descobrindo como funciona a rotina de um grande estúdio cinematográfico. Eles acompanham ensaios, observam gravações, aprendem sobre iluminação e, naturalmente, acabam transformando praticamente todas essas experiências em uma enorme bagunça.
Mas existe algo diferente dessa vez. Em vez de parecer apenas confusão pela confusão, cada acidente acaba servindo para mostrar um aspecto novo do processo criativo. Existe uma cena em que um simples erro durante uma filmagem acaba criando um resultado visual muito melhor do que aquele planejado inicialmente. É um momento engraçado, mas também representa uma realidade muito conhecida por vários diretores. Alguns dos momentos mais famosos da história do cinema nasceram justamente de acidentes inesperados, que acabaram sendo mantidos na versão final do filme. Essa ideia aparece diversas vezes durante a narrativa. Nem sempre as coisas acontecem conforme o planejado. Às vezes, o improviso produz resultados ainda melhores. Falando especificamente dos personagens, acredito que esse seja um dos filmes onde os Minions demonstram maior evolução individual. Eles continuam agindo como crianças curiosas, mas começam a desenvolver objetivos próprios. Cada um passa a contribuir de maneira diferente para o grupo. Enquanto um demonstra criatividade para resolver problemas inesperados, outro se destaca pela coragem de enfrentar situações perigosas sem pensar duas vezes. Esse desenvolvimento deixa tudo muito mais interessante. Pela primeira vez, sentimos que eles realmente estão caminhando em direção a alguma coisa. Também gostei bastante da maneira como o roteiro trata os personagens humanos. Em vários filmes da franquia, eles existem apenas para ligar uma cena à outra. Aqui não. Muitos recebem espaço suficiente para criar relações sinceras com os protagonistas. Algumas dessas amizades acabam funcionando surpreendentemente bem e ajudam a dar um peso emocional maior para determinados acontecimentos. Não espere uma história extremamente profunda. Ainda estamos falando de uma animação familiar, mas é impossível negar que existe um esforço muito maior para construir personagens que tenham personalidade própria. Outro ponto positivo é a direção. Os enquadramentos lembram constantemente os grandes clássicos do cinema mudo. Em determinados momentos, a câmera permanece mais distante, permitindo que toda a ação aconteça dentro do mesmo plano, exatamente como acontecia nas produções do início do século passado. Em outras cenas, a movimentação acompanha os personagens de maneira extremamente fluida, criando sequências longas sem cortes aparentes. É um trabalho muito elegante, principalmente para quem gosta de observar detalhes técnicos. A trilha sonora continua acompanhando perfeitamente essas mudanças de ritmo. Quando a história precisa transmitir empolgação, a música cresce rapidamente. Quando surge algum momento mais emocional, tudo desacelera e dá espaço para melodias mais suaves. Esse equilíbrio impede que o filme fique cansativo, mesmo durante as sequências mais longas. Também vale destacar a qualidade da animação dos cenários. Cada rua, cada prédio, cada estúdio e cada objeto parecem cuidadosamente posicionados para transmitir autenticidade. Mesmo quem não conhece absolutamente nada sobre a história de Hollywood, consegue perceber que existe uma identidade visual muito forte, sustentando toda aquela ambientação. Isso demonstra o nível de pesquisa realizado antes do início da produção. E, sinceramente, esse talvez seja o aspecto que mais me surpreendeu durante toda a experiência. Eu realmente não esperava encontrar esse nível de dedicação em um filme protagonizado pelos Minions. Conforme a história se aproxima de sua metade, também começam a aparecer desafios muito maiores. Nem tudo continua funcionando como planejado. Alguns personagens passam a questionar se aquele sonho realmente vale todo o esforço necessário para transformá-lo em realidade. Outros começam a perder a confiança depois de uma sequência de dificuldades inesperadas. Esses conflitos acabam aproximando ainda mais o público dos protagonistas, porque, no fundo, qualquer pessoa que já tentou construir alguma coisa importante conhece exatamente essa sensação. Existe sempre um momento em que tudo parece dar errado. Existe sempre aquela fase em que a vontade de desistir aparece.
E é justamente aí que descobrimos quem realmente acredita no próprio sonho. Os Minions, mesmo continuando extremamente atrapalhados, acabam encontrando forças uns nos outros para continuar seguindo em frente. Essa união faz com que a aventura deixe de ser apenas uma sucessão de piadas e passe a transmitir uma mensagem muito bonita sobre amizade, perseverança e criatividade. É exatamente nesse ponto que o filme mostra sua maior qualidade. Ele consegue divertir crianças sem esquecer completamente do público adulto. Consegue fazer referências cinematográficas sem parecer pretensioso. Consegue prestar homenagem ao nascimento de Hollywood, sem deixar de ser uma aventura leve e divertida. E, principalmente, consegue lembrar que grandes histórias nunca nascem prontas. Elas são construídas aos poucos, com muito trabalho, muitos erros e uma enorme dose de imaginação.